Olá, vamos saber tudo sobre essa situação. Traga uma situação para a mesa, um desafio atual. Vamos trazer as principais mensagens para o seu momento. Primeira opção, a mandala 32. Segunda opção, a mandala 4. Pode trazer uma situação para cada mandala também. Se você está passando por mais de um desafio, sabe, mais que exige mais de você, você pode também trazer para as duas mandalas. Fique à vontade. Vamos começar com a primeira opção. Vamos ver aí os principais aspectos, mensagens sobre essa situação. Pensa aí numa situação, enquanto eu embaralho aqui. Traga aquela situação cascuda, sabe? Aquele desafio, aquela pedra no sapato. E vamos ver os principais recados. Olha a ansiedade. Ressurgir a sua determinação. Tá faltando um pouco aqui, me parece. Lembrando que é uma tiragem coletiva, então use o seu bom senso e pegue aquela parte que fala mais com você. E é uma mensagem atemporal. Ela é válida a partir do momento que você chega aqui. Olha, essa situação, no momento parece que há uma questão assim, muitas dúvidas, muita confusão mental, emocional, muitas dúvidas do que escolher, do que decidir, né? Tem muitas opções. Aqui pode ser muito uma questão de vida amorosa ou uma questão relacionada às suas relações interpessoais. Mas, de qualquer forma, é uma questão que está mexendo muito com o seu emocional, no sentido de tenho muitos desejos, muitos sonhos, e eu não sei até que ponto são devaneios ou se são metas realizáveis, né? Tem muitas possibilidades, ou a pessoa, né, se for o seu caso, é como se tivesse algumas possibilidades para a resolução de uma situação, ou, né, caminhos a seguir, caminhos para trilhar. E parece que é meio que tá uma certa estagnação. Uma das origens, né, que aqui mostra no passado é como se houvesse uma pausa, foi necessário uma recuperação de de alguma briga, de algum atrito, de alguma coisa que foi preciso uma pausa. E aí, diante disso, parece que ficou um tempo muito parado, muita paradez no passado. E agora essa situação ela trouxe tantas novas possibilidades que tá aqui uma certa confusão, meio perdido diante do que fazer, do que desejar. Então é como se a pessoa que tá suplicando, né, que quer tudo e precisa fazer uma escolha, mas escolher a taça que vai preencher mais, que vai nutrir mais esse seu caminho, seja lá qual for a sua escolha. E aí, desse momento atual aqui, dessa situação, ou do seu momento atual, né, o aspecto positivo, mesmo dessa indecisão de não saber o que escolher, de ter algumas possibilidades, aqui fala que existe, apesar da certa confusão, existe um autocontrole ainda. Então, o aspecto positivo é que há muita força para superar. É como assim, você consegue matar um leão por dia e essa força vai ajudar a conseguir discernir um pouco o que realmente é importante do que é só um capricho. Então, o grande desafio é não conseguir ir adiante com o seu sonho. Você tem algum sonho? Quem não tem? Mas assim, aqui fala que o obstáculo
é seguir em frente. É seguir em frente, ter fé nos seus sonhos. Qual é o seu sonho? Você está indo em direção ao quê? Aonde? A quê? E aqui mostra que precisa fazer uma escolha. Essa taça aqui, que será carregada para o seu futuro, qual é uma dessas taças aqui? Então a taça que vai ser levada para o futuro é uma dessas aqui. Não dá para carregar todas. Então não dá para abraçar o mundo. Precisa haver uma decisão. Por quê? Se não sair dessa confusão, né, uma tendência futura é ficar na confusão da lua. Confusão mental de não saber o que fazer, de achar que está indo em direção a um sonho, a escolha errada das taças, né? A escolha errada do desejo, do sonho, da meta, e isso acabar sendo camuflado por essa confusão mental no futuro. A lua traz. São coisas ocultas, nebulosas, é como se não conseguisse distinguir bem. Então, um pouco de cuidado para que a tendência futura da resolução dessa situação seja mais confusão ainda, seja estar encantado com uma possibilidade e essa possibilidade trazer uma decepção. Então aqui o desfecho é finalizar, é necessário finalizar esse período de dor do passado. Teve uma situação aqui no passado que trouxe muita dor e aí a pessoa se paralisou, né? Algumas pessoas aqui ficaram um pouco paralisadas, travadas, ou foi necessário esse período de descanso, só que isso meio que é como se fosse um adiamento, acabou procrastinando um pouco. E aí teve uma pequena renovação, só que essa renovação trouxe muitas confusões aí, muitas possibilidades. Então, para que não haja esse encantamento por algo que não é real, avalie bem os seus desejos. Você tem discernimento, determinação, força, autocontrole, tá? Sabe diferenciar o que é melhor do que não é, para não cair nessa confusão aqui. Esse resultado não gostei muito. Né? Não sei o que tem que gostar, mas eu tenho que falar a verdade aqui. Se não escolher bem as possibilidades dessa situação, das consequências do que isso pode levar, claro que a gente não tem controle, mas escolher bem qual caminho vai trilhar para não ter uma decepção aí, para não achar que escolheu bem e no fim depois ser uma grande decepção, uma ilusão, tá acreditando numa ilusão, tá encantado com alguma coisa que no futuro não vai ser muito positivo. Então aqui pede para finalizar, finalize alguma questão do passado que possa ter influenciado essa situação atual. Dê um fim nessa dor, para que essa dor não acabe com você, ok? Então vamos ver aqui também uma ação. Reveja suas crenças, tá? Uma ação recomendada aqui é reveja suas crenças. Crenças um pouco ilusórias aqui me mostra, tá? Vamos para uma mensagem final. Crenças ilusórias. A gente acha que fica encantado, né, com o brilho da lua, mas é uma distorção da realidade. Tá olhando para todos os lados e não tá focando em lugar nenhum. Então use a sua força interior para ir na direção certa, na direção do caminho que realmente vai te trazer uma realização. Olha, interessante. Não vemos o caminho todo, mas à medida que fazemos a nossa parte, vamos recebendo pistas que sinalizam para onde devemos seguir. Um dia de cada vez, mas sempre. Então, siga um dia de cada vez, ok? Boa sorte. E vamos para a segunda opção. Ou para a segunda situação, caso você tenha permanecido aqui.
É um prazer ter a sua companhia. Segunda opção. Vamos para a segunda opção. Situação. Traga uma situação, um desafio atual. De novo a força, hein? Uma força mental. Tá tendo muito esforço mental aqui. Tá? Firma tua mente nessa situação. Muito esforço mental aqui de algumas pessoas. Opa. Positivo. Certo. Bom, aqui mostra que a situação atual é necessário que haja uma finalização de um ciclo, tá? Finalizar um ciclo que no passado foi um ciclo obsessivo, um ciclo de vícios, dependência, mentiras, golpes, traições, esse passado mais denso parece que hoje influencia na forma como você se sente. Por quê? Porque existe uma falta de uma sensação de plenitude. Não é estar bem o tempo inteiro, não é ter todas as necessidades em todas as áreas da vida supridas, mas assim, aqui é uma coisa que esse passado pesado ele reverbera nessa falta de completude, sabe? Como se nunca estivesse satisfeito, satisfeita com alguma questão, com a situação atual, com a própria vida. Então aqui teve alguma questão aqui do passado, problema com algum grupo, sabe? Grupo de amigos, grupo de trabalho, faculdade, não sei, adapta aí. Mas assim, aqui parece que houve uma mentiras, assim, ou, né, ficar obcecado com uma ideia e ter alguma divergência dentro do grupo. Mas essa situação atual pede um desfecho para um novo começo. É preciso finalizar questões específicas do passado com mais de uma pessoa para poder chegar à completude do mundo, fechar esse período para iniciar algo que você quer conquistar. Porque o aspecto positivo dessa situação é um final feliz, é uma resolução positiva que você vai conseguir comemorar com os seus, com pessoas que você tem um laço, né, emocional aqui. Pode ser a sua família, pode ser a sua família de origem, pode ser a sua família construída, amigos, pessoas queridas. Então aqui vai ter um desfecho muito positivo nessa situação, que vai ser uma felicidade compartilhada aqui com as pessoas que te amam e que você ama. Só que o grande obstáculo é. O grande obstáculo podem ser algumas pessoas, interferência demais nos seus planos de expandir, de resolver essa situação e expandir e se desenvolver. Então, o obstáculo é confiar nas pessoas, confiar de novo que não dá para fazer tudo sozinho o tempo todo. Nós precisamos, às vezes, do apoio de parcerias, né? Trabalho em equipe. Aqui fala que um obstáculo vai ser trabalhar em equipe, vai ser aceitar ideias diferentes das suas. O obstáculo aqui também é confiar nas pessoas de novo, pode ser uma situação específica aqui, por exemplo, trabalho, aí não confia, teve uma questão com algum grupo de trabalho, e aí a partir disso não consegue confiar em mais ninguém no trabalho, entendeu? Então
Esse é um grande desafio aqui. Porque se não tiver essa finalização, o futuro não é bom, assim, é uma tendência, tá? Aqui são tendências, possibilidades de acordo com o que está no momento atual e influências do passado. Então aqui uma tendência futura é a escassez. É a escassez, é a dificuldade financeira, é uma carência emocional, sabe? Está no frio, na pobreza, na solidão. Tá até acompanhado aqui, mas cada um tá só preocupado em se aquecer. E aqui me mostra uma possibilidade muito. Como assim? Não confio mais em ninguém. E aí fica sozinho no frio da vida. Cuidado com isso aqui. Cuidado com uma certa obsessão, né? Uma dependência sempre da aprovação das pessoas para se sentir completo. Uma aprovação das pessoas, da família, para se sentir completo e não ajudar também, tá? Alguns outros casos aqui mostram que me veio agora é não ajudar, é não conseguir trabalhar muito bem em conjunto, em grupo. E aí isso vai acabar reverberando numa tendência futura dessa situação. Então tem tudo para ter um desfecho muito bom, mas só trabalha essas questões do passado, possíveis traições. Aqui pode ser, não falo só de traição no sentido conjugal, mas trair a confiança, porque o desfecho não gostei também. Não gostei, deixa eu ver aqui mais uma carta. Aqui fala que podem vir, né, acessar a sua intuição, procurar saber mais no momento presente essa situação, parcerias de confiança, analisar bem, fazer um planejamento, estruturar bem. E aqui fala para ver os detalhes. Aqui podem ter detalhes ocultos e aí é importante que se vejam detalhes dessa situação. Acessar muito a intuição para tomar boas decisões e finalizar um ciclo com uma realização, tá? Então, cuidado aí com coisas ocultas. Coisas ocultas. Não tá meio subliminar, então assim, presta um pouco de atenção. Acesse a sua intuição, esse caminho que você está seguindo, como é que você sente isso? É muito. É um equilíbrio do racional estratégico e do emocional intuitivo. Como é que eu fico aqui? É desconfortável, não é? Então, o nosso corpo dá sinais, a nossa intuição nos dá sinais, mas o nosso racional ignora por estar focado apenas em um caminho, sabe? Então, assim, você vai ter um desfecho positivo, porque aqui tá no aspecto positivo, mas só toma um pouco de cuidado com isso para que esse mundo que vai ter um desfecho bom pode vir a não te dar uma questão aí, uma dificuldade financeira ou escassez de recursos, né? Recursos, apoio de pessoas, então apoio de pessoas que nessa situação específica poderiam ser peça-chave. Então, escassez de recursos, escassez de apoio, escassez financeira, escassez aqui até de. Aqui também, tá? Para alguns casos, para finalizar, me mostra aqui também uma falta de fé. É como se não tivesse o seu pilar espiritual, ele também não tá muito bem ancorado, muito bem alimentado. Então, reveja bem aí, alimentar aí a tua fortaleza interior, né, para poder te dar uma base para resolver e evitar essa tendência aqui de escassez. Mudar. Então, uma ação recomendada é mudar. Mude. Mude essa tendência aqui. Essa tendência
de ganância para alguns, de vícios, de dependência, de obsessão, de jeitinho brasileiro, né? Então, assim, mude essa tendência para conseguir um grande desfecho positivo. Uma mensagem final. Quando ver o seu próximo brigando consigo mesmo e descontando toda essa carga negativa sobre as costas dos outros, simplesmente manifeste amor. Exato, então aqui está faltando amor. O aspecto positivo dessa situação e no momento presente é manifestar amor. 10 taças de copas, amor. Simplesmente manifeste amor. E aqui realmente para mim, tá? Confirma que teve alguma questão no passado aqui de brigas mesmo em relações de grupo. Então, ao invés de só olhar, alguém tá descontando a raiva, você pode sentir uma falta de apoio de alguém, tá sentindo uma falta de apoio de alguém. Então, perceba que essa pessoa ela tá apenas projetando as suas frustrações. Não pegue coisas que não são suas, não leve pro lado pessoal, ok? Então, uma boa sorte para você também. Muito obrigada, um beijo, até a próxima.